Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conde USC, o seu programa semanal do comentário da lição da Escola Sabatina. Como a Elisa sempre diz, é para dar um gostinho da lição da semana para que você estude, para que você pegue a sua lição e se aprofunde ainda mais. Bom, nós vamos estudar aqui, esta semana, a lição de número 6, que tem como título Amando o Próximo. Ao longo deste trimestre, nós estamos estudando as parábolas de Jesus e só pelo nome, só pela tirinha que dá para ver, nós conseguimos ver ali, fica claro que a parábola desta semana é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é narrada em Lucas, capítulo 10, onde vem um intérprete da lei e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Cristo ele fala a lei de Deus, que o fundamento do seu trono, né? Ame a Deus de todo o coração e ao teu próximo como a si mesmo. E aí vem esse intérprete da lei e fala: mas meu mestre, quem é meu próximo? E aí se desenrola o que nós vamos estudar aqui hoje. E a primeira pergunta que nós separamos aqui para o nosso estudo é a seguinte, eu gostaria de fazer aqui para a Elisa, para a Gabi. Deus, ele coloca ali como sendo o fundamento do seu trono, a base da sua lei é o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E antes da gente entender quem é o nosso próximo, a gente precisa entender o que efetivamente é o amor, que é o que Cristo ele ilustra ali realmente. Ele ilustra quem é o próximo na parábola, mas também ele mostra o que é o amor. Então vamos começar com essa pergunta. Qual é a definição de amor, a definição bíblica? Como nós podemos entender a definição de amor através da Bíblia? Olha, eu acho que essa questão é muito interessante, porque ela está relacionada com abnegação, entrega e serviço, né. E pensando na parábola do bom samaritano, acredito que a gente poderia fazer um paralelo, que Cristo ele foi o bom samaritano da história, né, porque ele foi até nós quando nós estávamos no momento que a gente mais precisava, e ele se dedicou e se entregou por nós, né, e por meio da morte de cruz, para que hoje a gente pudesse ter uma vida de liberdade, de felicidade ao seu lado. Então eu acho muito interessante essa questão, como a gente vê, né, que é dito na palavra de Deus em João 13:34, fala assim: "Eu vos amei a vós, que também vos aos outros vos ameis". Então, como que é esse amor? Esse amor que a gente tem que replicar para as pessoas, né, esse amor de entrega, se dedicar para as pessoas, como a gente estava conversando, né, é isso que Deus espera de nós, uma vida dedicada a Ele, e que eu acho não, tenho certeza, esse é um dos frutos do Espírito, né, quando a gente permanece na videira, o Espírito de Deus, ele permanece, ele permite que esse amor ele flua por meio de nós, né. Perfeito. É muito interessante essa pergunta, né? Porque a gente podia falar aqui sobre várias definições de amor à luz de várias mentes, várias cosmovisões, mas nós estamos falando de uma definição bíblica. E Bíblica. sendo então cristãos bíblicos, nós precisamos olhar para o centro do cristianismo, da Bíblia, que é Cristo. Então eu creio que Cristo não só revela o que é o amor, mas ao se revelar, nós podemos então conhecer quem é o amor, não só o que é. O próprio Deus, né, como a gente vê lá em 1 João, né, é amor, faz parte de quem é Deus, ele é amor. Então, ao contemplarmos quem ele é e tudo que ele faz, nós podemos ter a definição, então, bíblica de amor, que, como a Elisa falou, tem a ver com entrega. E eu queria ler com vocês, justamente, o livro de João, no capítulo 3, verso 16, que vocês conhecem bem, mas eu queria ler para que possamos, de fato, perceber essa definição bíblica de amor. Aqui diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito.
E ali continua o texto. Mas até aqui a gente consegue perceber que o amor tem a ver com entrega. O verdadeiro amor não tem que ver com receber, mas com dar. Não só doar algo, mas se doar, se entregar. Então, não adiantava nada Deus falar: olha, eu amo vocês, tá? Mas, infelizmente, é isso aí o destino de vocês. É a morte mesmo, né? Enfim, isso não seria verdadeiro amor. E o próprio ser humano só conseguiu ter essa evidência do amor de Deus quando ele se demonstra em ações e em uma entrega. Então, tudo que Deus tinha de mais precioso, ele entregou. E o amor que nós temos a Deus e para com o próximo tem a ver com a entrega, a abnegação, o serviço cristão. Realmente buscar a honra do outro e não a nossa própria honra. E é realmente dar o amor ao invés de exigi-lo. De que Cristo transborde em nós para que o seu caráter de amor possa ser revelado por meio das nossas ações. Perfeito, Gabi. Você citou um texto muito bom que define, que mostra como é o amor de Deus. E nós temos diversos outros versículos, né? Eu acredito que o principal em que o apóstolo Paulo se detém realmente em dizer o que é o amor, em definir o amor é isso, nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 13, que diz que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E o ponto principal que eu vejo aqui dessa definição de amor, colocado em 1 Coríntios, é que o amor não procura os seus próprios interesses, como bem a Gabi colocou aqui. Nós poderíamos colocar como sinônimos de amor, e eu peço aqui para que a Elisa e a Gabi me ajudem a colocar, como sinônimos de amor eu colocaria entrega, sacrifício, abnegação, altruísmo perfeito, o que mais? Abnegação, altruísmo, Serviço, né? serviço, exatamente, a você se doar. Enquanto a sociedade hoje prega que, se você pesquisar em qualquer dicionário, amor é paixão, é o que eu sinto, é como eu recebo algo, na verdade, a definição bíblica é o contrário, é como eu dou algo, como eu dou. Então, sem dúvida alguma, a definição de amor dada nas Escrituras é sacrifício, abnegação, entrega. E nós vemos ali em Lucas 10, como eu já comentei aqui, que vem um intérprete da lei e fala: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele faz uma pergunta semelhante, na verdade a mesma pergunta, né, que o jovem rico faz. Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele pergunta aqui no versículo 25 do capítulo 10 de Lucas: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Cristo vem e fala: ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ame ao teu próximo como a si mesmo. Então, quando Deus ele fala, ele está sendo literal, que para nós darmos a vida eterna nós precisamos do amor, ou não é? Qual que é o grau de importância disso? Muitas pessoas vêm e falam, na verdade, a salvação é somente pela graça, e que é certo, mas a salvação somente pela graça. Então, quando Cristo estava falando que a pessoa deveria realmente amar a Deus de todo o coração, era só uma reflexão para mostrar que ele não amava e que ele não precisava, e que, assim, cada pessoa traz uma ideia, cada linha de pensamento traz uma ideia. Qual que é a importância do amor? Nós precisamos de um amor 100%, de um amor mais ou menos, e qual é o nível de amor que Deus exige de nós? E se ele exige, por que isso é exigido de nós? Por que ele pede isso de nós? Eu gostaria de saber. Eu acho que uma coisa interessante, como a gente conversou até na lição do grande conflito, é ter muito claro que o amor, ele é uma das bases, ele é a base do trono de Deus, o amor é a justiça, né? Então, entendendo que o amor é a base do trono, do governo de Deus, e que o governo de Deus ele é baseado nos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos são a própria transcrição de quem Deus é, representa que Deus é amor.
Então, quando a gente entende isso, qual que é a importância? Se a gente quer revelar Deus para o mundo, a gente tem que ser amor. A gente tem que ter isso como carregado conosco, né? Tem um livro que eu tô lendo que é muito bom, é Liberdade Real, do pastor Fernando Beyer. E ele fala justamente essa questão sobre que a gente, essa liberdade que nos foi dada, que a gente tem que entregar para mais pessoas, a liberdade por meio de Cristo. Porque ele mesmo, o que é essa liberdade? É viver o propósito que Deus tem pra gente, que é o propósito de amar aos outros e viver uma vida de entrega e submissão a elas, né? Então, a importância, a revelação é a gente revelar quem Deus é para o mundo. E por que isso é exigido de nós? Justamente porque se a gente fala que a gente é cristão, a gente, pegando ao pé da letra, o que significa, né? Somos cristos, pequenos cristos no mundo. Então, a gente tem que ser isso, resplandecer o caráter de Deus. Então, se a gente faz dessa maneira, a gente pode viver a plenitude do que Deus tem para nossa vida e realmente a gente se tornar, né? Lógico que não é assim, né? Mas, tipo, buscar ser um pouco mais da sua imagem, da sua semelhança aqui na Terra, né? Perfeito. Qual a importância de amar? Eu creio que quando nós temos esse contato com o Evangelho, a gente percebe o quanto nós somos miseráveis, pecadores, e que por nós mesmos não haveria como a gente obter a salvação e nem fazer nada de bom. Porque por natureza nós somos egoístas, né? Isso que está no Espírito de Profecia, a gente vê isso na Bíblia também. Essa tendência natural de olhar para os nossos próprios interesses. E a gente vê isso até nas crianças, né? O quanto elas têm dificuldade de dividir um brinquedo, dificuldade de ter empatia. Enfim, elas querem tudo ao tempo e à hora. Todos nós um dia fomos crianças e a gente sabe bem o que é isso. E acontece que o amor, ele só começa a ser, de fato, presente na vida do ser humano quando este conhece aquele que é o amor. Quando este começa a contemplar o caráter de Deus. Então, o amor de Deus subjuga o egoísmo e o orgulho que são inerentes a nós. E aí nós passamos não a viver para nós, porque nós fomos encontrados com o Evangelho. E é interessante que aqui na lição, no dia de segunda, fala justamente sobre isso, que aquele homem, ele foi até Jesus, ali no verso 25 do capítulo 10 de Lucas, diz que ele queria pôr Jesus à prova, mas ele foi provado. Jesus era muito sábio, então Jesus ele sempre buscava traduzir o evangelho com coisas mais comuns a eles. Então Jesus usa essa parábola. E aí agora fica diante daquele homem, quem é o meu próximo? E Jesus deixa bem claro que o nosso próximo é todo aquele que precisa de nós. Todo aquele que está ao nosso lado, seja ele cristão ou não, seja ele da nossa nação ou não, com princípios como nós ou não. Nós costumamos colocar barreiras onde deveríamos colocar pontes. Claro que às vezes, né, nessa ideia de abraçar o mundo e de aceitar a todos, a gente pode cair no erro de aceitar tudo. É o que acontece muitas vezes em algumas abordagens, até mesmo dentro da igreja. E isso não é o propósito. Mas o Senhor quer que a gente entenda que nós devemos servir e amar não porque o outro mereça, porque nem nós merecemos. Mas como nós recebemos esse amor, gratuitamente nós precisamos doar, nós precisamos compartilhar esse amor. Por quê? Porque se nós fazemos parte do reino de Deus, a base e o princípio do reino de Deus precisa ser visto na nossa vida como base, como princípio também. Então há ali esse grande conflito, como a gente conversou na lição do último trimestre, e a base do governo do inimigo é o egoísmo. Mas a base do governo de Deus é o amor. Então, quando eu deixo que o egoísmo ele faça parte da minha vida e seja a minha motivação para as minhas ações, eu estou me conformando ao modelo das trevas. Mas quando eu decido viver e servir por amor, com essa motivação pura e altruísta, então eu estou me conformando com o modelo do céu. Então, quando a Bíblia fala sobre, por exemplo, essa questão de ser perfeito como Deus é, está lá em Mateus 5,48, o contexto é justamente amar como Deus é. Claro que a gente nunca vai ter amor totalmente como o amor de Deus,
Mas essa perfeição de caráter sempre está associada a amar. E quando ali em Mateus 25, a partir do verso 31, fala sobre o grande julgamento ali, no final, Jesus ele separa os fiéis dos infiéis, caracterizando os fiéis de pessoas benevolentes que vestiram o nu, que alimentaram o faminto, que receberam aquele que não tinha nenhuma casa. Então, o verdadeiro cristianismo, ele é revelado nessas boas obras. Não que nós somos salvos pelas boas obras, mas para boas obras. E é interessante que essas pessoas, elas dizem, Senhor, quando que a gente viu assim? Porque elas não fizeram essas boas ações pensando em receber retribuição ou honra. Era algo natural. Ou, quem sabe, algo sobrenatural, né? Porque elas receberam um novo coração, um coração semelhante ao de Deus. Então, a resposta delas, sem nem pensar, era servir, era amar. Isso inconscientemente. Então, eu creio que essa benevolência, né, e beneficência precisa fazer parte da nossa vida. Precisa estar entrelaçada ao nosso caráter a ponto de ser algo comum. Ajudar o outro, ouvir o outro, estender a mão. Enfim, eu creio que isso faz parte do verdadeiro cristianismo. Mas levando sempre em conta que nós não somos salvos pelas obras, como muitas pessoas pensam, né? Ah, vamos fazer caridades, porque assim nós vamos evoluir como ser humano. Não, não é assim. Esse não é o ponto de vista bíblico, né? Nós fazemos, nós entregamos, porque Deus, Cristo, o Espírito Santo nos entregou. Então a gente só transborda esse amor. Perfeito, perfeito. Vocês colocaram muito bem que a Elisa colocou e a Gabi colocou que o amor é a base do governo de Deus. O amor é o que rege cada pensamento, cada palavra de Deus, dos anjos, de todo mundo. É o amor que rege. E Deus, ele não vai permitir alguém que tenha um viés, uma cabeça com algo totalmente em desarmonia com esse amor que rege o céu, com esse princípio, porque essa pessoa não seria feliz lá. Essa pessoa, ela quer agradar a si mesma, ela quer glórias para si. Quando ela faz as obras, é para ela se sentir bem, é para ela se sentir aceita, e vai chegar no céu, e é algo totalmente diferente. Além de ser mal para a pessoa, de fazer mal para a própria pessoa, isso vai trazer um mal para o universo. Então, Cristo, ele vai permitir que apenas para as pessoas que forem transformadas por Cristo, pela graça de Cristo, e tiverem esse amor dentro dos seus corações, será esse único grupo de pessoas que Deus ele permitirá, não porque ele está sendo tirano, não, só vocês que não me obedeceram, agora o resto todo mundo, não, porque são as únicas pessoas que realmente aceitaram o convite para viver em harmonia com esse princípio. Então, a importância de amar é toda, né? A salvação é somente pela graça. Salvação é perdão. Eu posso obedecer o quanto eu quiser pro resto da minha vida, vai estar no livro do céu. Ó, Estevão cometeu um pecadinho, nasci e cometi um pecadinho. Tá escrito lá, eu posso obedecer o resto da minha vida. Olha, aqui ó, o único pecado do Estevão, mas é pecado e vai morrer. Então a salvação é somente pela graça. A transformação, que nem a Gabi falou, esse novo coração que é dado, capaz de realmente amar, é dado por Cristo. Para quê? Para que nós nos harmonizemos à condição que é nos exigida para esse no céu. É por isso que quando sempre quando é perguntado nas Escrituras para Cristo, qual é a condição para a vida eterna? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Isso ele fala, obedeça a lei. Tenha amor, a lei é amor. Você precisa ter amor, mas para isso você precisa ser salvo. A condição da salvação é somente a graça. A condição para a vida eterna é a obediência, e isso também é mediante a graça de Cristo em nós. Então, a importância é total. Sem o amor, que nem a Gabi falou ali do exemplo, Cristo ele vai falar ali para as pessoas, olha, meu amigo, não vos conheço. Ah, mas eu fiz isso, mas não vos conheço. Para as pessoas que realmente amaram, né, de algo não natural. Eu gostei muito disso que você falou, Gabi. De algo natural, na verdade, de algo sobrenatural, né? Serão aceitas.
Você ia falar algo? Interessante, Estevão. Rapidinho. Porque assim, às vezes a gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser esse bom samaritano, né? Mas como a Elisa falou no início, o bom samaritano é Cristo. Em algum momento, nós fomos ali o homem caído. E Jesus veio até nós. E quem que nós podemos nos tornar após sermos resgatados? Essa pessoa da hospedaria que recebeu o outro, que cuidou das feridas. Então, Jesus, ele traz as pessoas, por exemplo, para a igreja, para nossa casa, para o nosso convívio. E o que que ele quer que a gente faça? Acolha. A gente tem que perguntar, por que que você tá com essa ferida aí? O que que você fez? Não, ali a questão não era o que, como, quando. Jesus só disse uma coisa ali na parábola, né? Como bom samaritano, cuide. E eu estou dando aqui tudo que você precisa para cuidar. E quando eu voltar, eu vou retribuir você. Então, é Perfeito. que é você receber a cura, você ser curado e você receber de Deus a capacidade de curar e sarar outras feridas. Exatamente, perfeito, gente. E agora nós vamos para as dicas, para a dica de UIC. Pode colocar o videozinho, Elisa. A dica de UIC, para que vocês possam se aprofundar ainda mais no tema da lição, é Parábolas de Jesus, um livro que já foi recomendado algumas vezes e que eu acredito que ainda será recomendado, né? Porque é o livro em que a Ellen White ela se detém, é o livro que ela se detém em cada parábola e extrai ali o máximo que é possível ali das parábolas. Então, a dica de UIC desta lição, desta semana, é o capítulo 27, que vai falar justamente sobre a história do bom samaritano, e ali vocês vão ver mais detalhes, vão se aprofundar ainda mais nisso. E agora nós vamos para uma outra pergunta, que é de forma prática. Como nós podemos amar o nosso próximo assim como o bom samaritano amou? Nós vimos que o amor nós vimos primeiro o que é o amor, vimos que o amor é essencial. Agora, como isso se reflete de forma prática, esse amor? Até porque, foi falado, Deus ele vai olhar para as pessoas e as pessoas, não, mas eu fiz isso, eu ajudei essa pessoa, eu fiz aquilo, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu ajudei nas enchentes ali, Deus, olha só. E Deus vai falar, não vos conheço. Então, como a gente sabe se nós estamos realmente amando ou não o verdadeiro amor? Como é que funciona de forma prática esse amor? Eu acho que é juntar, fazer junto e misturado do que a gente conversou aqui, né? Então, entendendo que o bom samaritano, ele é Cristo, né? Então, eu mudaria, né? De forma prática, como podemos amar o nosso próximo assim como Cristo nos amou? Eu acho que seria, primeiro, a gente tem que se relacionar com Deus, porque se a gente não tivesse relacionamento, a gente não vai ter esse verdadeiro amor. A gente vai ter um amor que ele é egoísta. Um amor que ele tá lá pra aparecer, pra fazer uma foto, falar assim, hashtag fui lá ajudar, sabe? E nada contra você querer postar que você foi ajudar, mas por que que você foi? Você foi só pra tirar foto, pra falar que você foi, né? Então, eu acho que tem essas questões. E também, por isso que entra muito a questão da autoanálise, né? Da análise do nosso coração. Eu acho que esse é um momento que ele tem tudo a ver com o nosso dia hoje, entendendo que a gente tá vivendo nos últimos dias e tudo mais, mesmo também se não fosse, enfim, é importante a gente se autoavaliar por que que a gente pensa dessa forma ou deixa de pensar de outra forma, né? E de forma prática, a gente está conectado na videira, porque é por meio de Deus e por meio do Espírito Santo que vai estar levando até a gente esse amor, porque ele não é uma coisa que é um dom natural nosso, é um dom de Deus pra gente. Então, e aí quando você fala a questão, né, por que que Deus não vai reconhecer, é porque você não foi falar com ele, não que precisa ser notificado, tipo, olha, senhor, eu vou pegar o seu amor aí pra dar para outras pessoas, não é isso. Eu acredito que seja questão de, se nós não formos a fé Cristo, não tem o amor, aquele amor vai ser uma coisa que não é duradoura, que não é algo que realmente vai mudar, transformar vidas. Porque esse amor que a gente vai ter para levar para as outras pessoas não é um amor nosso, como a gente já conversou, mas é um amor que restaura, que transforma. Então a gente é um instrumento para que o nosso próximo seja amado. Não porque há amor em nós, mas porque Cristo é amor, né? Então acho que tem toda essa ligação. Então acho que a primeira coisa é o reconhecimento de quem eu sou e de quem Deus é. Reconhecer que o amor ele é só proveniente de Deus e que para que eu possa ter esse amor para compartilhar com as outras pessoas,
eu preciso me dedicar a uma vida de adoração. Porque eu acho que vocês já passaram por essa experiência, eu já falei um pouquinho sobre esse pensamento que eu tenho algumas vezes, mas se você ainda não ouviu, agora é o momento. Se você já ouviu, vai relembrar. Sabe quando você entra no elevador, ou em qualquer lugar que tem, tipo, um cheiro muito bom, sabe? Isso acontece sempre. Eu tenho que falar assim, nossa, que cheiro bom, quem passou por aqui? Enfim. Quando a gente está conectado com Deus, quando a gente está conectado à vida dele, quando a gente está encontrando o amor de Deus, a gente realmente está lá, quando a gente passa, é tipo esse perfume cheiroso, que você não sabe o que que é, mas tem algo de especial lá. Então eu entendo que o amor de Deus é assim, a pessoa, ela pode não te conhecer, mas o que você fez, ela fala assim, nossa, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. E quando ela se dá conta, conversa e tudo mais, a pessoa vai falar assim, não, então, não é que sou eu, é quem atua em mim. Né? Eu acho que esse que é o verdadeiro brilho do evangelho e o que Deus espera da gente, né? Perfeito. Eu nunca me esqueço dessa ilustração da Nina, do elevador. É exatamente isso, o evangelho é prático, né? E é interessante, porque Paulo, ele se dedicou muito a falar sobre o amor. A gente tem ali o exemplo de 1 Coríntios 13, mas eu queria convidar vocês a refletir com vocês a partir do verso 12. Aqui diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, de humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Verso 14. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo, o elo da perfeição. Que lindo, que profundo. Muitas vezes, quando nós falamos da necessidade de reformar o vestuário, a alimentação, a música que ouvimos, pode até ser um pouco difícil, né, de pôr em prática, mas eu creio que trazer essa mensagem e ter essas mudanças é mais fácil do que entender ali a importância dos frutos do Espírito. Porque não adianta a gente permitir que Deus faça essas reformas exteriores, ou a gente mesmo por nós fazê-las, se a gente não permite que o Senhor comece quebrantando o nosso coração e nos tornando humildes lá no íntimo da nossa alma. Então aqui Paulo está dizendo, vocês querem ser eleitos de Deus e santos e amados? Então se revistam de misericórdia, de bondade, de humildade. Ou seja, ele está repetindo os frutos do Espírito. Mansidão, longanimidade. E é isso que é mais difícil. Porque às vezes a gente até consegue fazer uma mudança aqui, outra ali. Mas quando se trata de ser humilde, primeiro porque se você falar eu sou humilde, já deixou de ser, né? Então assim, jamais a pessoa que de fato é humilde e que reflete o caráter de Cristo vai ter a ciência disso. Mas o que me impressiona é o verso 14 que diz que o vínculo da perfeição, o elo da perfeição é o amor. E Paulo não está falando de qualquer amor. Ele está falando daquele amor de 1 Coríntios 13, que Estevão citou algumas características desse amor. E por mais que a gente tente forçar esse amor, não tem como. Não tem como. Uma hora ou outra vai se revelar os frutos. Porque os frutos, eles são naturais. Não tem como forjar a colheita. Por mais que dê para forjar o que está plantando, mas o que vai colher é certo. Então, o que nós devemos pedir, de fato, é que o Senhor venha nos despir da nossa própria justiça, que lance o nosso orgulho, o nosso ego ao pó, e que Ele faça por mim e por nós o que nós não podemos fazer por nós. E refletir o caráter dele. É como se um bebê tentasse alcançar onde o pai está alcançando, não dá. Mas quando ele está no colo do pai, ele consegue. Então, ter esse amor é impossível, olhando para nós e para nossa capacidade limitada. Mas olhando para o Senhor e entendendo que esses versos são promessas de Deus, o Senhor está dizendo, você vai se revestir de amor, misericórdia. Então, basta crer. Crer na palavra de Deus e dizer amém, Senhor. Que o elo da perfeição possa
me unir a ti, me unir aos meus irmãos com esse amor que é genuíno, que é verdadeiro, que é altruísta, que não se ensoberbece, que não procura os seus próprios interesses. Então, como de forma prática obter esse amor? Recebendo a Cristo todos os dias no templo da nossa alma, para que ele seja visto. Perfeito. Como a Elisa disse, o bom samaritano é Cristo. Não representa a qualquer outro personagem da Bíblia, representa a Cristo. E se nós quisermos ser um bom samaritano, não vai ser dentro de nós que nós vamos encontrar isso, né? Então, não adianta nós procurarmos, vou fazer aqui. Na verdade, adianta nós procurarmos a Cristo, né? Esse deve ser o nosso esforço, e procurando a Cristo, Ele nos colocará essa sementinha dentro de nós. É uma flor, é uma planta, é algo divino, né? Não é algo que a gente consegue, a gente pode tentar, mas nós nunca conseguimos ser 100% do tempo bondosos, pacientes, longânimos, temperantes. Por nossa própria natureza, por nossas próprias forças. A fonte do amor é Cristo, e é só ali que nós encontraremos. Nós encontramos isso mediante oração, mediante lutas com Deus, mediante crer na promessa, como a Gabi falou, né, Gabi? Crer na promessa é uma promessa que Cristo nos faz. Nós procurarmos isso dia a dia para que Cristo viva em nós, e ali as nossas obras sejam vindas de Cristo, que nem Isaías fala: ó Senhor, nós te louvamos a ti porque todas as nossas obras tuas fazes por nós, porque nós não podemos fazer nada, e é só através dele que nós poderemos ser para algumas pessoas uma espécie de bom samaritano, para todos, na verdade, se entrarmos em contato, né, uma espécie de bom samaritano refletindo a imagem de Deus. Tem mais algum comentário, Gabi, Elisa? Não, achei ótimo, acho que é isso mesmo. E se você também tá na sua casa, você tem alguma sugestão de dicas práticas, coloca aqui nos comentários, que a gente vai gostar de saber o que você tem pra falar pra gente. Por favor. Então vamos fazer uma oração. Oremos então. Querido Deus, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é bondoso e misericordioso conosco, e o Senhor sabe, ó Pai, que nós não temos refletido o teu amor, nós não temos, ó Pai, muitas vezes nós temos procurado da mesma forma que os fariseus, da mesma forma que os discípulos em seus primeiros anos de ministério, procurando fazer algo para ser reconhecido, procurando algo para fazer, para que nós mereçamos algo, para que nós sejamos melhores, mas, por favor, ó Pai, tira esse pensamento de nós, tira tudo isso, ó Pai, e nos ajude a nos quebrar, a entender que nós não somos nada, que nós não podemos nada, Pai, e que nós precisamos ser totalmente cobertos com a Tua justiça, que nossas vestes precisam serem rasgadas, ó Pai, e queimadas, e a Tua justiça e a Tua veste precisa ser colocada em nós. Senhor, nós sabemos que comparado com o verdadeiro amor, fazer reformas, mudar o exterior é muito fácil. Mas mudar o coração, ó Pai, isso só Tu podes fazer. Então nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor opere em cada um de nós, para que nós estejamos imbuídos, cheios do Teu Santo Espírito, cheios do Teu amor, e nós tenhamos um exército, ó Pai, de bons samaritanos, um exército, ó Pai, de pessoas que realmente amam, e assim o evangelho do reino seja pregado a todo mundo, porque é dessa única maneira que será pregado. Isso nós lhe pedimos, ó Pai, não porque nós merecemos, mas porque nós somos completamente merecedores. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, então, gente, e peguem e estudem a lição. Isso daqui é só para dar um gostinho para vocês da lição. E um bom dia, uma boa tarde, seja lá qual o período do dia você está assistindo, tenha bons momentos ali com Cristo através da lição da Escola Sabatina. Até mais. Sim. Até a próxima.